Bem-vindos ao canal Exploraverso. Aqui você vai ficar sabendo sobre assuntos variados e seus fatos mais curiosos e interessantes. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. No estado de Ohio, no século XIX, a família O'Neill era dona de uma grande extensão de terras há mais de 100 anos, e estamos falando de acontecimentos datados no ano de 1880, segundo os registros da Sociedade Histórica da cidade de Northampton. Solomon O'Neill era filho único e herdou a fazenda de seu pai, que havia herdado do seu avô, que por sua vez herdou de seu tataravô. Casou-se com Elizabeth Maguire, contrariando seus pais, pois ele era de família rica, e ela de uma família pobre. A mãe de Solomon faleceu amaldiçoando a nora por manchar o bom nome dos O'Neill com a sua presença miserável. Solomon lutou contra todos eles, era apaixonado pela esposa, e muitos diziam que era obcecado por ela, a amava profundamente, e pelo que consta, o sentimento era recíproco. Eles tentaram ter filhos, mas todas as vezes em que Elizabeth engravidava, ela perdia o bebê ainda nos primeiros meses. Para Solomon, aquilo não afetava seus sentimentos pela esposa, mas Elizabeth, que sonhava em ser mãe, chegou num ponto em que não pensava em outra coisa. Anos se passaram, e ela não conseguia manter uma gravidez por muito tempo. Foi entrando em profunda depressão, e por 3 vezes tentou tirar a própria vida, e aquilo mexeu com as estruturas emocionais de Solomon. Ele entrou em desespero, pois viu que a esposa nunca aceitaria o fato de não poder ser mãe. Solomon, que não era muito religioso, buscou ajuda na igreja. O reverendo local o instruiu a orar e pedir misericórdia divina para aquele problema. Contam que Solomon fez uma promessa um dia, que se a esposa engravidasse, e a criança nascesse com vida e bem, ele construiria um imenso celeiro e lá celebraria um culto de ação de graças a cada aniversário do filho. Eles tiveram não apenas um, mas sim, 6 filhos saudáveis, 2 garotos e 4 garotas, todos com idades não tão distantes uns dos outros. 6 celeiros foram construídos e espalhados pela imensa propriedade, e ele cumpriu a promessa a cada ano. Elizabeth ficou grávida pela 7ª vez, foi uma gravidez muito boa, sequer sentia enjoo, então Solomon resolveu construir o 7º celeiro antes do nascimento da criança, pois como tudo havia corrido bem das outras vezes, ele julgou que naquela não seria diferente. Elizabeth entrou em trabalho de parto no tempo certo, tudo parecia correto, mas a criança estava na posição horizontal no ventre da mãe. Chamaram o médico da cidade, mas infelizmente, ele não chegou a tempo. Elizabeth faleceu por causa de uma forte hemorragia, e a criança também faleceu dentro dela. Solomon nunca mais foi o mesmo, não aceitava a fatalidade, enlouqueceu, passou a beber todos os dias, e cair embriagado pela cidade, gritando pelo nome da esposa falecida no meio das ruas e amaldiçoando tudo que era divino. Abandonou o trabalho na fazenda, perdeu as colheitas, se afundou em dívidas, e o banco veio tomar a propriedade que sempre foi de sua família, dando-lhe um prazo de 15 dias para que desocupasse aquelas terras. Uma noite, ele ateou fogo nos 6 celeiros, levou todos os filhos ao 7º celeiro que havia construído, trancou-se com eles lá dentro, tirando a vida de um por um. Por fim, enforcou a si mesmo na viga principal. As idades das crianças eram entre 12 e 3 anos. Aimee, a filha mais velha, tinha 12 anos de idade. Michael, o mais velho dos garotos, com 10 anos de idade. Esther, uma menina de 8 anos de idade. Caroline, faleceu com 7 anos de idade. Joshua, o caçula dos garotos, de 5 anos de idade. E a pequena Alice, com apenas 3 anos de idade. Diziam que a propriedade tornou-se amaldiçoada. Que viam o espírito de Solomon vagando à procura de Elizabeth durante a noite. Esses são relatos das pessoas que trabalhavam naquela fazenda, e viram tudo acontecer. Com o passar do tempo, a história acabou se transformando na mais famosa lenda local. Mas a parte que faz com que esses fatos sejam ainda mais macabros, aconteceu muitos anos depois. Em 1974,
Andrew Carston, um professor do ensino médio de Northampton, muito interessado em assuntos sobrenaturais, aparentemente obcecado pela história de Solomon O'Neill, que afirmava ter descoberto a localização exata do sétimo celeiro, comprou uma filmadora e um gravador de voz. Então, convenceu o filho de 15 anos, Brian, a acompanhá-lo até o local numa noite, para tentar registrar alguma atividade em comum. Ficaram de voltar na mesma noite mais tarde para casa, mas não apareceram. Na manhã seguinte, a esposa permaneceu esperando, e ainda nada do marido e do filho voltarem. Sendo ela uma mulher adoentada, por isso chamou o xerife da época, e pediu que fosse verificar a ambos, para ver se algo tinha acontecido. Ela achava que o carro deles poderia ter tido algum problema na estrada, ou que tivessem sofrido algum acidente. O xerife foi até o local, encontrando pai e filho, ambos pendurados pelo pescoço na principal viga do celeiro. Esse foi um acontecimento que marcou a cidade por muitos anos, e ainda é assunto entre os moradores locais. 15 anos depois, as terras onde ficava o sétimo celeiro, que pertenciam ao banco, foram vendidas. Bill Miller a comprou por um preço espantosamente baixo, mudando-se para lá com sua esposa, Bárbara, e seus 2 filhos, Emily, de 16 anos, e Chris, com 4 anos. Não demorou muito para que a família Miller saísse daquelas terras às pressas, devolvendo-as ao banco e exigindo o dinheiro de volta. Quando indagado sobre o motivo daquela desistência brusca, Bill contou ao gerente do banco acontecimentos de gelar os ossos. Afirmou que todas as noites uma névoa densa invadia a propriedade, e gritos de desespero, que pareciam ser de crianças, podiam ser ouvidos saindo daquele velho celeiro. Numa noite, cansado daquela situação, Bill saiu da casa e foi verificar o que estava acontecendo no celeiro, pois pensava que poderia ser alguma brincadeira dos adolescentes da cidade, com a finalidade de assustar sua família. Ao chegar na porta do celeiro, tentou abri-la, mas parecia trancada por dentro, então se abaixou para olhar por uma fresta na madeira, deparando-se com olhos sinistros e malévolos, encarando-o do outro lado. Isso bastou para que pegasse toda a sua família, e saísse de lá na mesma noite, para nunca mais voltar. E aí, o que achou dessa história? Toparia passar uma noite no sétimo celeiro? Me conta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem e até a próxima.